Olá! Hoje eu vou contar pra vocês 15 fatos sobre mim, mas numa edição bookaholica. Bom, eu resolvi chamar essa tag que todo mundo responde, né? Normalmente são 25 fatos sobre mim ou 50 fatos sobre mim, de 15 fatos sobre mim Books Edition. Ela é mais ou menos parecida com o que a Claire fez, só que a Claire falou, tipo, sei quantos fatos sobre meus livros. Eu não vou falar, eu não consegui pensar em tantos fatos sobre os meus livros, então eu vou falar um pouco de fatos relacionados à minha vida de leitora, tá? Então, da minha relação com literatura, tá certo? Eu vou tentar falar super rápido, tentar fazer alguns vídeos mais rápidos aqui pra esse canal, porque eu ando muito falante. Vamos lá, primeiro. Eu descobri o prazer pela leitura quando criança. Eu adorava livros didáticos, aqueles livros também paradidáticos. Eu falei que eu adorava livros didáticos, eu fazia o dever de casa dos livros nas férias. E eu adorava os livros indicados para ler na escola, eu lia aqueles livros várias vezes, mas eu tive um período da vida em que eu meio que parei de ler e me envolvi com outra coisa, que foi com música. Então eu passei anos sem ler, e aí vem o segundo fato de que eu me aproximei da poesia através do John Lennon. Como foi isso? Por volta dos 14 anos mais ou menos, eu descobri os Beatles, e era uma época em que eu já tinha deixado um pouco de ler e estava muito envolvida com música. Eu achei mesmo que eu fosse trabalhar com música. Então eu fiz curso de violão, eu fiz curso de canto, eu cantei em coral, enfim, eu estava mais envolvida com isso. E quando eu descobri os Beatles, eu queria entender o que eles falavam, né, nas letras e tal, enchi o saco da minha mãe para estudar inglês. Eu não sei se vocês lembram do curso de idiomas Globo, ela me deu esse curso e eu estudei inglês, então era inglês britânico, o inglês desse curso, e passei a traduzir as letras dos Beatles. Eu sempre falo aqui que o Paul é o meu Beatle favorito, e ele eu adoro as melodias dele, mas eu sempre gostei mais das letras do John. E foi traduzindo as letras do John que eu comecei a ter interesse em escrever poemas. E isso então me aproximou da poesia. A música, ela tem um formato de poema, né? Então versos rimados, alguma métrica. E eu acho que isso de certa forma foi a abertura pra mim pra poesia depois. E aí por isso que eu gosto tanto de poemas até hoje. Eu atribuo um pouco a isso, né? Então a minha admiração pelas letras do John. 3. Eu voltei a gostar de livros e a ler e tudo mais nas aulas de literatura. É um caminho meio esquisito, porque em geral as pessoas acham as aulas de literatura muito chatas. Elas leem umas coisas mais de acordo com a sua idade e mais tarde elas vão redescobrir o amor pelos livros de literatura. Isso é o que muita gente me fala. Eu não tava lendo tão intensamente ainda no nível médio, mas eu achava as escolas literárias mais esquisitas, mais diferentes da minha realidade, as mais interessantes. Então eu, por exemplo, adorava os textos do barroco, eu achava os textos do naturalismo muito engraçados. Eu lembro que eu achava o cortiço super engraçado. O simbolismo também, tudo aquilo que era muito diferente do que eu estava acostumada a ler, né, tinha muitas peculiaridades, me chamava muita atenção. E isso, de uma certa forma, foi uma abertura, né, para a literatura. E o que nos leva ao quarto fato de que foi Clarice quem me trouxe de vez para a literatura, né? Eu já contei isso algumas vezes, eu vou até deixar um post aqui embaixo, é um texto grande, um post do blog, onde eu falo mais ou menos dessa história minha de leitora. E foi quando eu li os contos da Clarice que eu falei, não, peraí, essa é a parada, entendeu? E foi quando eu meio que abandonei música, até porque eu não tinha muito talento, e comecei a me dedicar mais à literatura. Então a ler mais, a estudar mais, a cogitar fazer letras, e até a tentar escrever um pouquinho. Isso tudo foi com contos da Clarice Lispector. Basicamente 2 livros, um livrinho que eu acho que é voltado para a escola mesmo, que é o Beijo e Outros Contos, o primeiro Beijo e Outros Contos, e o outro que é o Laços de Família. Então, 2 livros que moram no meu coração. Bom, o quinto fato é o meu amor pelo curso de letras. Eu costumo dizer que se eu morresse e ressuscitasse 10 vezes eu ia fazer letras. E eu amei o curso de letras, eu não me arrependo nem um pouco, foi um curso que eu adorei. Eu trabalhei durante um tempo na minha área, hoje em dia eu não trabalho na minha área, mas eu não me arrependo um segundo de ter feito letras, assim, curso mais lindo, mais divertido da vida.
O sexto fato é de que eu não ligo muito para aparência de livros, né? Durante muito tempo, né, no meu início lá de tentar montar uma coleção, eu não tinha dinheiro. Eu trabalhava, ganhava mal, enfim, então eu comprava muito livro de sebo, muito pocket e pegava muito livro em biblioteca. Então eu me acostumei a ter coleções totalmente disparatadas. Eu tenho isso até hoje. Os meus livros, eu nunca sigo coleçãozinha de autor. Eu acho lindo quem faz, acho que a biblioteca fica maravilhosa. Mas eu já não... Eu nunca me importei e hoje já também me esforço. Então, assim, eu tenho livros de trocentas coleções diferentes, livro velho, livro que cai nos pedaços, enfim. Eu não ligo muito pra aparência de livro, não. O sétimo fato é que aqui em casa deve ter uma média de 1.500 livros. Quando eu e meu namorado viemos morar juntos, eu trouxe uma média de 500 livros e ele trouxe uma média de 700 livros, então a gente ficou com mais ou menos 1.200 livros. Desde que a gente morou junto, a gente já comprou alguns livros, ele comprou vários, porque ele está fazendo dissertação de mestrado, então ele comprou muitos livros da área dele, que ele está estudando. E a gente também tem alguns amigos malucos que se desfizeram de coleções enormes, coleções de filosofia, coleções de história e coleções de literatura. E como a gente também é maluco, a gente comprou essas coleções desses amigos. Uma, na verdade, a gente ganhou, que é uma coleção que fica mais ou menos aqui, que é a dos Pensadores. Essa aqui a gente ganhou. Mas tem umas outras coleções de história e literatura que a gente comprou por um precinho amigo desses colegas. Então, e são coleções grandes. Então a gente agora deve ter uma média de 1.500 livros. E eu não sei como vai ser, a gente não pode mais comprar livro porque o apartamento é pequeno e não cabe mais. Bom, o oitavo fato é que os meus gêneros literários favoritos provavelmente são clássicos, poesia e fantástico. Dentro do fantástico, eu gosto muito do fantástico clássico, vamos dizer assim, que é mais ou menos o clássico do Hoffmann, do Kafka, do Borges. E o realismo mágico, que todo mundo tá cara de conhecer, né? Gabo, Juan Rulfo, enfim. Eu não gosto muito de fantasia. Eu li pouca fantasia e não é muito a minha praia, não. Bom, o nono fato tem a ver com uma coisa que eu já falei aqui. É de que eu sou formada em letras, eu sou habilitada em português, literaturas brasileira e portuguesa. E que eu também fiz especialização e mestrado em literatura brasileira. O décimo fato foi um fato dolorido pra mim, porque eu tentei escolher alguns dos meus autores favoritos. E eu sou muito complicada pra escolher qualquer coisa favorita. É muito difícil pra mim. Escolher um, dois é terrível. Então eu fiz uma listinha aqui dos autores por quem eu tenho muito carinho. Eu provavelmente esqueci alguém. Mas alguns deles são Clarice Lispector, Graciliano Ramos, Jorge Luiz Borges, Charles Baudelaire, Franz Kafka, Fyodor Dostoiévski, Flor Bela Espanca, Emily Dickinson, Fernando Pessoa, Eça de Queiroz, William Shakespeare. Alguns deles. Fato 11. Já fiquei de recuperação em literatura. Sim, eu vou deixar... Esse mesmo texto que eu disse aqui, falando da minha história de leitora, ele fala sobre esse fato também. Então, se você tá curioso, vai lá ler porque eu fiquei de recuperação em literatura. Tem a ver com a crise pessoal, assim, umas coisas meio chatas, meio tristes que aconteceram na minha vida. E eu acabei... não dando conta. O fato 12 é que eu tenho 2 contos publicados em 2 coletâneas. Na verdade é um conto e uma crônica. Eu tenho um conto sobre os Beatles, né, que tem a ver na verdade com Beatles, publicado numa crônica chamada Entre Linhas, que saiu pela editora Andross. E uma crônica que tem um pouco a ver com leitura, sobre leitura, né, que saiu numa coletânea também da editora Andross chamada Sopa de Letras. E a Tati Dantas Linda também publicou nessa mesma coletânea. E foi bem legal ver o meu texto publicado, assim, foi um momento muito feliz pra mim. O fato 13 é de que eu grifo todos os meus livros. Os puristas sofrerão, correrão, subirão a montanha, porque eu escrevo neles, eu grifo com lápis, com caneta, com o que tiver. Eu não tenho pena de escrever, de grifar nos meus livros, não. Inclusive, eu até meio brigo com eles, dependendo da encadernação, eles ficam completamente amassados, arreganhados, com a lombada quebrada, eu não sou imitador, não. O fato 14 é que eu leio em média 30 páginas por hora. Eu não me considero uma leitora muito rápida, não. Eu leio devagar e eu gosto de ficar viajando, eu paro de ler pra ficar pensando. Mas eu leio em média 30 páginas por hora. E eu leio uma média de 4 livros por mês. Isso varia de acordo com o tamanho. Se eu leio muitos livros finos, essa média aumenta. Se eu leio livros muito grandes, essa média diminui. Esse é até um mês que provavelmente vai diminuir, porque eu tô lendo Irmãos Karamazov e porque eu li Detetive Selvagem, também eram livros muito grandes, então... Enfim, varia, mas é mais ou menos isso aí.
Bom, e por último, eu gosto de visitar casas de escritores queridos, né, quando eu faço turismo. Então eu anotei aqui algumas casas que eu tive a felicidade de visitar, né? Eu já visitei casas onde o Borges morou, a casa do Machado de Assis aqui no Rio, do Graciliano Ramos aqui no bairro. Em Ouro Preto eu visitei casas do Tomás Antônio Gonzaga e do Cláudio Manuel da Costa. Em Florença eu visitei a casa do Dante Alighieri, e em Florença eu passei na frente de uma casa onde o Dostoiévski morou. Só que eu não sabia que ele morava lá. E eu passei várias vezes na frente, assim. Eu não acredito nisso! Mas enfim, estive lá na rua do Dostô. Já visitei a casa do Casimiro de Abreu. Essa casa fica na região dos lagos aqui do Rio. E eu esqueci o nome do lugar, é São João, alguma coisa assim, eu esqueci. Mas tem um museuzinho lá, e tem o Casimiro de Abreu, uma estátua sentada no banquinho, e eu tenho lá até uma fotinha sentada do lado. Eu acho que é São João da Barra, não tenho certeza, gente, mas enfim, depois eu descubro e coloco aqui embaixo. E lá em Roma eu visitei a pensão, a casa onde era a pensão, onde John Keats morou e morreu, né? Eu tenho uma casa do John Keats na Inglaterra, que era a casa da família dele mesmo. Na verdade eu não sei se era a casa da família dele, porque ele morou muito tempo na casa de um amigo. Mas enfim, eu sei que tem casa do John Keats pra visitar na Inglaterra, mas essa da Itália, ela é até hoje um museu dedicado ao Keats e a outros poetas românticos, mas era tipo uma pensão lá e ele morou lá. Eu adoraria ainda, né, visitar, eu espero conseguir ainda visitar casas do Shakespeare, do Dickens, do Fernando Pessoa, enfim, muita casa legal aí pra conhecer. É isso, gente, esses foram meus 15 fatos Books Edition. Espero que vocês tenham gostado e eu espero que vocês também se animem pra responder. Eu não vou marcar ninguém, até porque eu já vi muita gente respondendo a 25 fatos sobre mim, 50 fatos sobre mim, então vocês até podem ter falado um pouco da vida de vocês, de leitores, nessa tag. Mas se você não falou e tiver a fim de responder, responde aí, tá bom? Eu vou adorar assistir. Beijocas e até a próxima. Tchau!